Continuando então no clima de Copa do Mundo, hora do terceiro episódio da série A Copa no Deserto. Marcos Uchoa viajou ao Catar e a mais 4 países do Oriente Médio para mostrar como o futebol influencia a vida das pessoas nessa região. Hoje é a vez do Egito. Vamos mostrar como o país das pirâmides está tentando mudar sua imagem no futebol. O caminho passa pela contratação de brasileiros, principalmente pelo apoio do faraó Mohamed Salah. A imagem mais famosa do Egito remete à primeira civilização conhecida, milhares de anos atrás. As pirâmides ficavam no meio do deserto, longe de tudo, mas hoje elas ficam exprimidas pelo crescimento da capital do país. O Cairo é a maior cidade da África e também a maior do mundo árabe. São mais de 15 milhões de pessoas zanzando, buscando um lugar ao sol, que, como a vida no Egito, pode ser brutal. A parte mais antiga é um labirinto de becos e lojinhas. O bazar, um precursor em séculos do moderno shopping center. E no meio dessa profusão de bugigangas e mercadorias, você pode encontrar uma foto do jogador Mohamed Salah e do ex-ditador Saddam Hussein, o bem ao lado do mal. Um sorriso desse cativa e ativa uma alegria que toda essa região precisa. O mais longo rio do mundo, o Nilo, cruza a cidade e todo o Egito. É a fonte da vida por aqui. Mas para o mundo, o Egito fez mais diferença por um outro caminho, esse para navios, o Canal de Suez. Aberto em 1869, ele é um tremendo atalho entre a Europa e a Ásia. Assim como o futebol, ele aproxima povos diferentes. O canal começa em Port Said, na beira do Mar Mediterrâneo. Além de ser a entrada do Canal de Suez, Port Said poderia ter entrado para a história, ter ficado bem mais famosa. É que um escultor francês, inspirado nas grandes estátuas da época dos faraós, se inspirou e quis fazer uma estátua de uma mulher carregando uma tocha, que se chamaria o Egito carregando a luz da Ásia. O rei do Egito gostou da ideia, depois desistiu. Resultado, a estátua acabou em Nova York. Se chamou Estátua da Liberdade. Além de ser um símbolo da liberdade no principal ponto de entrada de imigrantes das Américas, ela traz também a ideia de construir uma nova vida. Em Port Said, muita gente busca a mesma coisa, mas a memória mais recente da cidade tem a ver com mortes, e como uma sombra, ela paira sobre todos. São muitas grades, muitos cadeados. De certa maneira, o normal de todo estádio de futebol. Mas em dia de jogo, tudo isso pode virar uma armadilha mortal. Um egípcio que mora no Brasil voltou ao estádio pela primeira vez depois do que foi a maior tragédia do futebol no Egito, em fevereiro de 2012. O clube local, Al-Masry, venceu o time mais popular do Egito, o Al-Ahly. No fim do jogo, os torcedores invadiram o campo e atacaram a torcida visitante, que tentou fugir, mas os portões estavam trancados. E aí foi onde eu vi muita gente morrendo, sendo esmagada no portão na saída. E aí isso aí foi uma experiência terrível para mim pessoalmente, para a cidade. A tragédia parou o futebol no Egito. Como punição, desde então, jogos sem torcida são comuns ou com capacidade muito reduzida. Foi nesse complicado panorama que ainda perdura no futebol local que 3 brasileiros foram contratados por um time novo, que foi batizado com o nome do cartão postal do Egito, Pirâmides. A proposta foi atraente, mas cedo eles descobriram que mergulhar nessa realidade não era nada fácil. Às vezes eles dão porrada no treino para querer crescer pro treinador. Então, tá sendo um pouco difícil lapidar com ele. Às vezes eles xingam a gente na língua deles, né? Que isso é óbvio, a gente tem que saber lidar. Já para os outros dois existia um outro probleminha. Eram rivais. Ídolos do Palmeiras, do Corinthians. Antes não se bicavam. Agora... A gente deixou para trás essa rivalidade. Quando eu fiquei sabendo na pré-temporada que vinha o Rodriguinho, eu falei, vixe, esse cara chato, cara. Mas aí só na rivalidade mesmo. Quando era Palmeiras e Corinthians, hoje a gente são amigos, ele mora aqui do meu lado. É porque ele tá me dando um espaço para me fazer gol, né? Senão é cobrar ele também, né? Contra mim lá eles faziam gol direto. O clube vive uma situação incerta. A experiência egípcia está melhor para Keno que para Rodriguinho. O futebol é uma gangorra, um perde-ganha muito grande. Hoje você é bom, amanhã você não é. Então você tem que aprender a conviver com isso. Conviver da melhor forma possível, tanto nos momentos ruins quanto nos bons.
Mas, como eu falei, aproveitei esse tempo para descansar um pouco, tentar fazer minha independência financeira aqui, para depois poder voltar para o Brasil numa situação mais tranquila. Existe uma frase local que diz: todos têm medo do tempo, o tempo tem medo das pirâmides. São 5.000 anos. São desses monumentos que ainda fascinam até os próprios egípcios. A entrada parece de estádio para um jogo de final de campeonato. As pirâmides são 3 e Mohamed Salah apenas 1. Pois apesar de essas serem as atrações turísticas mais antigas da humanidade, os últimos tempos foram difíceis. Atentados, crises políticas e econômicas fizeram com que o número de visitantes diminuísse bastante. O Egito tem muito orgulho de seu craque por ter recolocado o país de uma maneira positiva no noticiário. A dificuldade de seguir o exemplo do jogador é que subir nessa vida é bem mais difícil. Chegar ao ponto de partida demanda uma viagem ao interior do Egito, um lugar humilde de agricultores. E quando se chega na aldeia de Nagrig, é como se o circo tivesse desembarcado na cidade. Gente para todo lado, o campinho de terra batida desses bem precários vira local de exibição. Cada garoto quer se mostrar. Logo aparece o primeiro técnico de Salah. É de poucas palavras. Vários garotos eram bons, mas ele era o melhor. O futebol é uma loteria onde pouquíssimos ganham. É preciso sorte, talento e teimosia. Salah saía de casa e andava, e pegava um ônibus, e pegava outro ônibus, e pegava um trem, tudo para chegar no Cairo para treinar num clube de futebol. 4 horas e meia para ir, 4 horas e meia para voltar, 5 dias na semana, um esforço para tentar uma carreira de sucesso muito pouco garantido. Do Egito, ele saiu ainda adolescente. Foi para o Basel, depois Chelsea, Fiorentina, Roma e finalmente Liverpool, onde explodiu para o mundo. Conseguiu também levar a seleção do Egito para uma Copa 28 anos depois. Os feitos esportivos são mais conhecidos, mas o comportamento de Salah no Egito e no mundo árabe também chamou muita atenção. Aos 26 anos, ele passou a fazer um trabalho de caridade. Pagou a construção de um campinho, de uma escola, um centro comunitário está quase pronto. Ele ajuda muita gente. E por isso, ele fez muito mais diferença do que se fosse apenas um craque. O prefeito da cidade explica. As crianças se comportam melhor por causa do exemplo dele. A admiração é enorme em todo o país. O Egito sempre teve orgulho do seu passado. Com Salah, começou a ter também pelo presente. A admiração pelo atacante hoje é unânime. Para o Egito e para o mundo árabe, Salah representa um tipo de liderança rara na região, porque traz alegria e paz. Salah, em árabe, quer dizer oração. E a fé numa bola faz correr crianças por esses campos nada gramados e tão sonhados. No próximo episódio, vamos mostrar a difícil convivência entre israelenses e palestinos. A Terra Santa tem conflitos que também explodem no futebol.